Olá pessoal, hoje a gente vai para a nossa aula de Windows, provavelmente seja a última, mas aí conforme vai passando o tempo pode ser que eu coloque mais algum conteúdo de Windows, alguns atalhos, algumas coisas assim, tá? Então a gente vai ver alguns acessórios do Windows que faz com que a gente consiga otimizar o nosso dia a dia e fazer com que a gente use cada vez mais o computador, tá? Então a primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é a calculadora. A gente tem duas formas de procurar. Então a primeira delas eu clico no iniciar e aqui na letra C já aparece para mim, ó, calculadora. Então eu posso clicar nela, aí ela já vai abrir uma calculadora aqui pra gente. Eu vou fechar ela para mostrar a segunda opção de pesquisa. Então eu vou digitar aqui, ó. Tem essa barra de pesquisa, eu digito calculadora. Ele já vai mostrar a calculadora aqui pra gente. Então essas duas formas de pesquisa, tudo que tiver instalado no seu computador, você pode clicar aqui embaixo nessa barra de pesquisa e procurar que ele vai achar, tá bom? Mas se não quiser usar, pode usar aqui o menu iniciar, que também tudo que está instalado no seu computador ele vai aparecer aqui para você. Então como que eu vou usar a calculadora? Você pode usar com o mouse, que não é muito usual, mas dá para usar também. Então, por exemplo, 5 vezes 5 igual. Então ele vai fazer o cálculo lá. Ou então, você pode usar pelo teclado. Ó, vou usar no teclado. 5 vezes 5, aperto o Enter, 25. Então é uma calculadora normal. Você verifica aí a forma que fica mais fácil para você usar, se é pelo mouse ou se é pelo teclado. Uma outra opção que a gente tem também é a questão de alarme. Então, para que serve alarme? Ele fica aqui no menu iniciar, alarme e relógio. Eu posso colocar alguns alarmes, por exemplo, quando eu estou fazendo algumas tarefas e preciso dar um tempo para descansar, ou então eu quero fazer 1 hora de uma tarefa e depois de 1 hora para outra tarefa. Então como que faz? Aqui ele já vem um horário ajustado. Clicando nessa chave aqui ele vai habilitar o alarme. Aí a gente clicando em cima do horário a gente consegue definir a hora. Então agora aqui para mim, ó, são 10h23. Eu vou colocar para ele 10h24 agora. Eu vou colocar para ele despertar às 10h25, só para a gente ver ele despertando, tá? Então eu vou salvar aqui, vou fechar e ele avisa, ó, as notificações só serão mostradas se o computador estiver ativo, ou seja, se eu estiver mexendo no computador, tá? Então eu vou fechar aqui e a gente já vai para a próxima parte. Então, ó, eu tenho uma opção chamada clima. O que é esse clima? É a temperatura, como que está lá fora. Então hoje aqui em Sorocaba está 22 graus e está nublado. Se eu quiser mais opções, eu posso clicar em cima. Ele vai abrir aqui a janela. Lembrando que eu tenho que ter internet para que tudo isso funcione. E aqui do lado direito em cima aparece, ó. Então, eu não quero saber de Sorocaba, eu quero saber de outro local aqui. Então eu vou lá. Vou desabilitar aqui o sempre usar a minha localização. Olha lá, ele já está aparecendo para mim um alarme aqui, tá? Então eu vou adiar, ele vai adiar por 10 minutos. Vamos voltar lá no clima. Então eu tirei o sempre usar minha localização, ó. Tirei, aí eu consigo digitar alguma cidade. Vou colocar alguma cidade aqui. Jarinu. Então eu coloco lá Jarinu salvar. E em vez de aparecer de Sorocaba, ele vai começar a aparecer a temperatura lá de Jarinu para mim, tá bom? Normalmente a gente deixa habilitado usar a minha localização, que eu quero saber qual que é a temperatura do lugar que eu tô. Mas você tem a opção de escolher a temperatura de onde você quiser, tá bom? Outra opção, na primeira aula vocês viram que eu usei um teclado virtual, né? Então como que eu faço? Eu vou clicar lá no iniciar. Vou lá em facilidades de acesso e aparece lá para mim, ó, teclado virtual. Clicando em cima ele vai aparecer um teclado aqui pra gente.
Vou aumentar um pouquinho aqui. E aí ele tem as mesmas funcionalidades do teclado. Então, por exemplo, eu clico aqui no iniciar. É como se eu estivesse apertando o iniciar aqui do meu teclado, ele vai aparecer o menu iniciar. Tá? Isso daqui é mais para facilitar em algumas coisas. Não é muito usual para quando a gente está num computador de mesa, um notebook, que aí a gente já tem o teclado e o mouse, mas às vezes dá algum tipo de problema no teclado, a gente precisa usar ele. Tá bom? A gente tem as opções de notas. Então o que são essas notas? Sabe aqueles post-it amarelo, normalmente amarelo que a gente tem? Então a gente tem um aqui no computador que a gente consegue usar. Então onde que ele fica? Aqui em notas, lá no iniciar, na letra N, notas autoadesivas. Clicando em cima, ele vai aparecer aqui se por um acaso já tem alguma nota carregada, ou se eu não tiver, ele vai aparecer para eu criar novas notas. Então, por exemplo, ligar no banco. Aí eu deixo essa nota aqui. Eu quero criar uma nova nota. Clico aqui no mais. Notas adesivas mais. Aí levar criança na escola. E eu vou deixando minhas notas aqui, Então eu vou começar a trabalhar com as minhas janelas. A nota vai ficar lá como se tivesse grudado mesmo. Fechando, ele sempre vai aparecer lá para mim. Então, quantas notas eu posso criar? Quantas você quiser. Quantas você conseguir colocar aqui no seu computador. Mas não fica só criando nota também, porque senão vai começar a te atrapalhar aqui para trabalhar. Tá bom? Então eu vou fechar as minhas notas. Só de fechar ela continua salva. Se eu quiser alterar ela, é só clicar em cima, ele vai aparecer aqui a nota. Aí eu posso mudar, em vez de colocar para levar a criança na escola, levar a criança no inglês. Tá bom? Então as notas são isso. Eu tenho também um bloco de notas. Qual que é a diferença das notas para o bloco de notas? O bloco de notas ele é um arquivo. Então eu consigo salvar esse arquivo e aí eu posso colocar em alguns outros locais. A diferença dele é que ele não vai ficar fixado a nota aberta lá para mim no Windows. Tá bom? Então como que eu faço para achar o bloco de notas? Clique no iniciar. Acessórios do Windows e tem aqui bloco de notas. Então clicando aqui ele vai aparecer essa janela aqui. Esse é o bloco de notas, então eu coloco lá levar criança na escola, ligar no banco, fazer comida, beber água. Bebam muita água. Então, coloquei essas notas aqui para mim. Vou lá em arquivo, salvar como. Escolho lá a pasta de documentos, que já tem os outros arquivos das aulas anteriores. E coloco lá minhas notas. E salvo. Então, qual que é a diferença? Ele não fica na minha área de trabalho. Por mais que eu deixe ele aqui aparecendo, eu tenho a opção de fechar esse arquivo. Uma outra coisa que a gente tem, que a gente pode usar aqui para treinar o mouse ou até mesmo para passar o tempo, desenhar um pouquinho, é o Paint. Então, onde que ele fica? Eu clico aqui no iniciar. Acessórios do Windows e eu tenho lá Paint. Então eu clico aqui no Paint, ele vai me abrir essa janela aqui. Então eu vou maximizar para ele ocupar a minha janela toda e aí eu consigo fazer alguns tipos de desenho. Então, por exemplo, eu quero desenhar uma seta. Eu clico aqui na seta, seguro o clique e arrasto.
Aí ele fez uma seta. Ah, eu quero fazer uma linha reta. Consigo fazer, eu quero fazer um desenho de lápis à mão livre. Eu clico aqui no lápis e aí eu consigo desenhar. Isso aqui é bom para vocês treinarem o uso do mouse. Então, ó, vou fazendo círculos. Posso fazer quadrado. Posso treinar a escrever meu nome. Então, ó, minha letra não é assim não, tá? Minha letra é mais bonita. Não muito mais bonita, mas é mais bonita. Ó. Então, tente escrever seu nome. Abre lá o Paint. Escreve lá seu nome. E veja como que ficou. Ah, mas eu quero pintar um pouco dessa tela aí. Consigo? Consegue também. A gente tem a opção do balde. Que aí, o que funciona nesse balde aqui? Ele vai preencher tudo. Então, por exemplo, quero pintar a seta de vermelho. Então eu clico lá no balde, clico no vermelho e clico lá dentro da seta. Então pintou. Ó, uma coisa que vocês têm que prestar atenção. Tá vendo que esse círculo aqui ele não está todo fechado? Eu vou escolher a cor verde. E eu quero pintar só esse círculo aqui, mas olha o que vai acontecer. Ele pintou a tela toda. Por que aconteceu isso? Porque aqui, ó, não está fechado. Então eu vou apertar o Ctrl e o Z, que aí ele desfaz. E eu vou pintar esse círculo aqui que ele está todo fechado, ó. Aí ele pinta só o círculo. Então o que a gente costuma falar? Se não tiver fechado aqui o desenho que você fez, a tinta vaza. Então, ó, ele pinta tudo. Entendeu? Então, eu vou apertar o Ctrl Z aqui de novo. E, ó, lembra do nosso alarme lá que ficou de tocar de novo? Então, ele já tocou de novo aqui. Provavelmente para vocês não deu 10 minutos, porque tem a parte de edição, então eu vou cortando um pouquinho dos vídeos. Mas ele tocou de novo aí, tá bom? Então, eu vou clicar aqui no ignorar. Então, o Paint é isso, a gente consegue fazer alguns desenhos. Tem gente que consegue mexer muito bem aqui no Paint. Eu particularmente não sei mexer, porque eu não sei desenhar. Olha lá, não sei desenhar no Paint, mas vai tentando. Aí depois você me fala aqui nos comentários o que você conseguiu desenhar aí no Paint, tá bom? Então eu vou fechar, não vou salvar. E eu vou mostrar uma última coisa para vocês que chama captura. O que é essa captura? Provavelmente até usando no celular aí vocês já ouviram falar, printa aí a conversa, printa a tela, printa não sei o que. Esse print, o conceito dele veio do computador. Então eu vou clicar aqui no iniciar. Aqui na letra C já aparece, ó, captura e esboço. Então, ó, eu quero capturar só essa parte aqui que está esse atalho e essa tela do Mickey. Então eu vou aqui no novo. Ele vai aparecer essa tela para mim com esse ícone no mouse. E aí eu vou selecionar o que eu quero capturar. Então, ó, eu vou ali na parte de cima. Clico com o botão esquerdo e seguro o clique e vou arrastando. Tá vendo que ele está ficando mais claro ali, ó? Então ele está mostrando para mim o que ele vai capturar, o que ele vai fazer o print. Então, aonde eu não quero mais, eu solto o clique e ele já aparece ali para mim, ó. Então apareceu só aquela parte que eu queria printar. Aqui embaixo tem o ícone de um disquete, não sei se é da época de vocês. Eu acho que ele devia mudar essa imagem para um pendrive, mas tudo bem. A gente clica aqui em cima desse disquete e ele vai aparecer a opção de salvar. Então eu vou lá em imagens e aí você coloca o nome que você quiser. Então eu vou colocar aqui, ó, captura de teste. Então já está na pasta imagem, já coloquei o nome. Eu só vou lá e clico em salvar. Então ele já está salvo, eu posso fechar. Agora eu vou acessar lá minhas pastas, só para a gente ver que realmente salvou. Imagens e tá aqui, ó, captura de teste. Tá bom, gente?
Então, se vocês gostaram, compartilha, curte, comenta, manda o pessoal aí da família acessar o vídeo para ficar conhecendo mais as coisas. E dê ideia. Coloca aí nos comentários ideia que vocês querem aprender, alguma coisa nova aí que vocês queiram saber, ou aquilo que vocês ainda têm dúvida. Tá bom? Fui!